No episódio de hoje, a gente vai estar conversando sobre o jejum. Ele é realmente necessário? Jesus espera de verdade que eu pratique? Ou se eu não praticar, não fará diferença nenhuma? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, meu nome é Aimee, eu apresento esse podcast desde o ano de 2021. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre esse tema que é, de certa forma, talvez polêmico, mas um tema importantíssimo e que eu sinto que falta a gente falar mais sobre ele. Então, vamos começar logo. E antes de eu começar, eu já preciso dizer o que eu estou usando como base para esse episódio, que é o livro A Cultura do Jejum, escrito pelo Luciano Subirá. Esse livro é incrível, muito bom. Foi o primeiro livro que eu li sobre jejum, mas eu posso dizer que ele é completo, ele traz um panorama do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ele sana várias dúvidas do senso comum. Ele é incrível, ele é incrível. Então eu recomendo, leia, compre e seja impactado pela verdade do Evangelho. Mas já agora, adentrando ao episódio, eu gostaria de começar então nesse panorama, primeiramente dando uma definição, né, do que é jejum. O jejum ele é a abstenção parcial ou completa de alimentos por um determinado período de tempo. É isso, é isso. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra, sim, algumas convocações específicas ao jejum, como em Joel 1,14, em que vai estar escrito: proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Então aqui a gente encontra que é uma ocasião específica em que um jejum ele é proclamado, deve ser proclamado. Em Levítico 23:27, a gente também encontra que a gente tem um dia da expiação, que era um dia em que os judeus eles se humilhavam diante do Senhor, né? Eles eram chamados a afligirem a alma, né? A realmente fazerem isso de forma intencional. E a gente pode encontrar também em Zacarias, do capítulo 8 ao 18 ao 19, no capítulo 8, do versículo 18 ao 19, que vai dizer assim: mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Isso eram os jejuns anuais que os judeus passaram a observar após o período pós-exílio babilônico. Então, embora isso não tenhamos registro de nenhuma ordenança divina, Deus ele não se mostrou contrário a essa prática de jejum. Então, tudo isso para dizer que o jejum ele não era uma prática constante, mandada por Deus, mas a gente encontra que quando o povo, aqui em Zacarias, decidiu jejuar 4 vezes por ano ao Senhor, Deus não se opôs, né? Ele não foi contrário a essa prática do povo judeu. E a gente encontra agora no Novo Testamento o famoso versículo, acho que é um dos mais conhecidos a respeito de jejum, que está em Lucas 5, 33 ao 35, que vai dizer assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João Batista, frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Então aqui a gente encontra uma das menções, né? A gente tem outras menções ao jejum no Novo Testamento, mas essa é o que eu trouxe para vocês. O livro do Subirá vai se aprofundar muito mais nisso, por isso que eu recomendo ele. Mas eu acredito que essa passagem já é suficiente para a gente compreender o ponto que eu gostaria de trazer aqui. Então, aqui nessa passagem, a gente encontra que, enquanto os discípulos de João Batista estavam jejuando, os de Jesus ainda não. Então, Jesus ele vai contrariar, ele vai responder a esse pessoal que está perguntando para ele, dizendo: mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui na terra. E eles estão se alegrando, e devem, né, se alegrar, porque eu estou aqui com eles. Mas quando eu for tirado, quando eu, subir aos céus, eles vão jejuar. E eu acho muito interessante, porque Jesus não fala assim: quando eu subir aos céus, eles talvez jejuem, sabe? Sim, pode acontecer. Ou ele não dá uma condicional, entende? Ele diz: eles vão jejuar. É como que algo consequente a essa subida de Cristo aos céus. E eu gostaria de iniciar pontuando que muitos avivamentos, eles só iniciaram a partir da prática do jejum. Em Joel 2 a gente vai ver isso, e isso me surpreende tanto, porque
A gente vai encontrar em 2:28, em Joel 2:28, a promessa de que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, o derramamento do Espírito Santo, essa promessa, sabe? Mas antes, a gente não pode esquecer que no capítulo 1, que eu li aqui, ele proclama um jejum. Ele pede que o povo jejue. Avivamentos da Rua Azusa, avivamentos, sabe? Muitos deles, a maioria, todos, só iniciaram a partir da prática do jejum, do quebrantamento, do arrependimento diante do Senhor, sabe? E então aqui a gente entende que o jejum, ele é algo que subentende-se que Deus deseja que nós o pratiquemos, sabe? Não é algo opcional necessariamente, mas é algo que deve estar inserido na prática e no cotidiano cristão. Agora, como você vai fazer isso? Com que frequência? Isso é você e Deus, sabe? Mas a questão é que a gente não pode negar a relevância do jejum, sabe? E até mesmo, algo que eu já vi muitas vezes é, eu vou jejuar porque eu quero, especialmente, né, quando a gente vai pregar, a gente jejua e tudo mais, e não é errado de maneira alguma. Mas muitas vezes a gente jejua querendo um propósito secundário, sabe? Não, vou jejuar porque eu vou lançar um episódio novo e eu preciso, e eu oro, e eu quero que tenha muito alcance, então vou jejuar. Como se Deus fosse ver seu esforço e recompensar isso, sabe? Como se a gente fosse fazer uma barganha com Deus. E a gente não pode ver o jejum dessa forma, sabe? O livro do Luciano me confrontou muito quanto a isso. De que o propósito primário do jejum deve ser buscar e conhecer o Senhor. O propósito primário do jejum não deve ser... Não é errado você buscar algo em jejum. Jejuar com outro propósito, no sentido de eu vou jejuar em favor de um amigo. Não é errado, sabe? Mas o propósito primário do jejum, sempre, todas as vezes, deve ser conhecer ao Senhor. Deve ser se aprofundar no relacionamento com Deus. O resto é consequência, sabe? Nossa, isso me confrontou muito. Porque quantas vezes a gente jejua achando que sabe, pela nossa prática, como se a gente conseguisse fazer uma barganha com Deus, e não é assim que funciona, sabe? O jejum, ele não pode ser uma prática vazia. Ele não pode ser algo que a gente só faz por fazer. Ele deve ser feito com a intenção correta de conhecer mais a Deus. Muito além de quantas horas nós jejuamos, de que nós abstemos, o jejum, ele deve ser feito com a mentalidade correta. Em Isaías 58, a gente encontra Deus confrontando o povo de Israel quanto às suas intenções. Versículo 3. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Essa passagem é muito forte porque o povo de Israel estava lamentando diante do Senhor, falando: mas Deus, a gente está jejuando, a gente está fazendo, a gente está cumprindo a lei. Por que o Senhor não está respondendo? Por que o Senhor não está fazendo o que a gente quer? E Deus responde: porque não estão fazendo com a mentalidade correta. O coração de vocês não está em mim. O coração de vocês está na lei. Sabe? E daí Deus explicita qual é a vontade dele para um jejum. Sabe? E eu espero que esse episódio te desperte de alguma forma, para que a gente venha colocar o coração no lugar certo. Não é sobre quantas horas você jejua, mas é como está seu coração diante do Senhor enquanto você faz isso. E por último, o último ponto que eu gostaria de trazer aqui, ele está na página 116 do livro do Subirá, e que ele vai falar que o jejum ajuda a manter o equilíbrio, e isso também me confrontou de uma forma. Vou ler para vocês.
Essa é uma citação do livro do Richard Foster, chamado Celebração da Disciplina. Isso aqui está escrito na página 94. Vai dizer assim: o jejum ajuda a manter o equilíbrio na vida. Quão facilmente permitimos que coisas dispensáveis tenham prioridade em nossa vida. Quão rapidamente suspiramos por coisas das quais não precisamos, até que elas nos escravizem. Paulo escreve: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os anseios e desejos humanos são como rios, que tendem a transbordar. O jejum ajuda a mantê-los no curso adequado. Astério, no século IV, afirmou que o jejum era a garantia de que o estômago não faria o corpo ferver como uma chaleira, obstruindo assim a alma. Então, no jejum, ele nos ajuda a trazer domínio próprio. Ele nos ajuda a, muitas vezes, até controlar a nossa gula. Ele nos ajuda a não permitir que os prazeres dessa terra, os prazeres carnais, e não estou dizendo que é ruim, entenda? Mas que os prazeres carnais, que a comida boa, que o dinheiro, que o sexo, que essas coisas ofusquem a nossa mente, ofusquem a nossa conexão com Deus e atrapalhem tudo isso. Deus fez o prazer é para ser vivenciado, claro, da forma correta, no tempo correto, mas Deus criou o prazer, entende? A gente só não pode deixar que o prazer tome o lugar daquele que criou o prazer, daquele que é superior ao prazer, daquele que é superior a todas as coisas. Então, eu espero que esse episódio tenha te edificado de alguma forma. E alguns dos capítulos do livro do Subirá, vão falar sobre efeitos do jejum, propósito do jejum, um olhar para o passado, um olhar para o futuro, o jejum prolongado, formas e tipos de jejum em sua adoração, a forma de jejuar, aspectos complementares, aspectos médicos científicos do jejum. Então, assim, gente, esse livro é um livro completo. Ele não é um livro muito longo, ele tem 265 páginas, mas isso porque tem muitos gráficos no meio e algumas imagens. Mas, assim, eu recomendo mesmo. Gente, eu queria que vocês pudessem ver como que tá esse livro. Ele tá, assim, rabiscado, marcado, porque eu fui muito ministrada. E eu espero que você seja também ao ler essa obra. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Não se esquece de checar a nossa inscrição. E eu te encontro na próxima semana.